Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Aqui no nosso programa, esse espaço onde você pode tirar dúvidas, falar sobre temas relacionados à saúde, que é o seu maior patrimônio. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estaremos juntos, hoje falando sobre refluxo. Você é o nosso convidado a participar dos nossos canais, o nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse também o nosso site, o nosso portal, trazendo muito mais informações para você. É o www.portalsaudenoar.com.br. Sintonize, participe. Se é saúde, saúde no ar. Muito comum sentir uma azia, um mal-estar. Todo mundo já ouviu falar e muitas pessoas já tiveram refluxo. Ele causa o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago do líquido e é sobre isso que nós vamos falar aqui no programa de hoje, esclarecendo dúvidas, tirando também a sua dúvida sobre esse tema refluxo. É o nosso convidado de hoje, já está aqui com a gente, Dr. Alan Rego, que é gastro e hepatologista. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, pessoal de casa. Explicando didaticamente para o nosso ouvinte, para que ele entenda o que é o refluxo, ou seja, qual deveria ser o caminho natural, normal do alimento? Bem, quando nós nos alimentamos, o processo, vamos dizer assim, digestivo, ele se inicia na boca, né? Então, a mastigação inicia o processo digestivo. Então, o caminho normal do alimento seria a boca, o esôfago, o estômago e, em sequência, o intestino. Tá. Né? Quando então, algo não vai bem, aí que acontece o refluxo? Exatamente. O refluxo, ele, como o nome diz, ele é o refluir, é o voltar, às vezes do alimento e às vezes somente do conteúdo, na maioria das vezes ácido, do estômago para dentro do esôfago. Então, separando o nosso esôfago do nosso estômago, existe um anel muscular, que ele normalmente é tônico, ele tem uma força e se fecha quando o alimento passa através dele e entra no estômago. Quando esse anel relaxa, né, por uma série de motivos, o alimento e o conteúdo ácido, então, fazem um caminho inverso. Ao invés de continuar descendo, eles sobem do estômago para dentro do esôfago. E esse anel já não trava mais? Esse anel pode já não travar mais. Às vezes são relaxamentos temporários, ele fica um tempo relaxado e depois volta a travar. Tá. E às vezes é um relaxamento permanente mesmo e ele fica o tempo todo aberto. Então, já que o problema está aí, nesse anel que relaxa, vamos saber quais são as causas desse relaxamento. É algo fisiológico, algo que já está lá na pessoa ou algo que ela vai adquirir por algum motivo? Veja bem, isso não é uma condição fisiológica, né? Ou até pode ser, por exemplo, nas crianças. Esse anel nas crianças ele ainda é flácido por conta da musculatura de maneira geral na criança ser. Então é muito comum nós vermos, por exemplo, recém-nascidos, criancinhas com refluxo, exatamente por conta de que a tonicidade do anel ainda não está uma tonicidade adequada em função da idade dele. O anel não está forte, ainda firme. Exatamente, com a musculatura toda da criança. A mesma justificativa ocorre no outro extremo da vida, nos pacientes mais idosos, por exemplo, em que a musculatura já esteve forte e naquele momento já não está mais forte. Desgastou com o tempo. Já desgastou com o tempo, então também pode estar flácida e isso também favorece o refluxo. Vou ouvir dois ouvintes, né? Duas pessoas que estão na linha, a Raimunda e a Maria, fazendo a pergunta. Depois vamos voltar a essa questão. Na criança não estava, né? Está flácido ainda, mas pode voltar com a evolução do desenvolvimento. Isso é corrigido. E no idoso, é possível também fazer algum tipo de mecanismo para também retardar isso ou até evitar que aconteça? Daqui a pouquinho o doutor Alan fala. Mas a Raimunda, lá da Barra Grande, Ilha, né? Lá de Barra Grande, tem uma pergunta a fazer. Oi, Raimunda, bom dia. Bom dia, Patrícia. Oi, estava te ouvindo, prazer falar com você. Bom dia, Raimundo. Doutor, meu problema, eu acho que o senhor é especialista. Eu tenho 55 anos, tenho gastrite, esofagite, refluxo, já tive H. pylori e tomo muitos remédios com a pressão alta e tudo isso aí. Só, doutor, que eu vou para o médico e levo uma coisa dentro da... Só tomo omeprazol. Quando eu paro de tomar omeprazol, aí eu fico parecendo um gestante, entendeu? Não posso comer nada, é um mal-estar horrível. E eu gostaria, se o senhor é da área, me indicar um gastroenterologista, porque eu não consigo na rede pública.
Depois, eu ligo para aí, o senhor, por favor, deixa seu telefone, que eu estou com medo de um câncer. Eu já Ok. estou com a idade avançada. Qual a sua idade, Maria Raimunda? Eu vou ouvir pelo rádio. Obrigada, Raimunda. Muito obrigada pela sua participação, sua preocupação é pertinente. Você quer se cuidar e é para isso que estamos aqui, para fazer esse estímulo. Nem sempre na rede pública, essa demanda do ouvinte que tiramos aqui no programa, que levantamos aqui no ouvinte, é atendida, mas há também iniciativas privadas e que você pode buscar esse recurso. Até mesmo também através dos postos de saúde. Tentando, você consegue. Maria, aí de Candeias, região metropolitana, bom dia. Oi, Maria. Bom dia. Sua pergunta, meu bem, estamos te ouvindo. Eu quero saber que eu sinto muito queimor do pescoço, tá debaixo da costela. E eu fui ao médico, mas eu acho que é esôfago. Mas eu comi uma comida com gordura, eu não costumo comer gordura. E comi essa comida, depois de eu comer essa comida, eu comecei a sentir, assim, naquele refluxo. Mas daí pra cá eu não estou podendo me alimentar com as coisas que eu quero, que eu fico sentindo esse queimor. Tá bom, queimou. Já. Obrigada, então, tá, Maria, pela sua pergunta. Primeiro, vamos lá até a Raimunda, Ilha de Taparico. Um abraço a todo o pessoal da ilha, sintonizado na Excelsior AM, no programa Saúde no Ar. Ela fala sobre gastrite, já teve H. pylori, toma vários remédios, não está vendo melhora, né? E tem medo do câncer. Uma coisa pode levar a outra? Perfeito. Bem, em relação à gastrite e à esofagite, na verdade essas duas condições têm como causa a hiperacidez, ou seja, o aumento da secreção ácida gástrica. Tudo começa com refluxo, então. Exatamente. Na verdade, vou reformulando assim, na verdade as duas coisas começam pela acidez. Né? Então, a acidez determina a gastrite e determina a subida do conteúdo ácido que gera a esofagite, o refluxo. Então, a acidez que determina isso, como ela comentou que faz uso de algumas medicações para outras coisas, pode haver uma certa relação dessa quantidade de medicamentos com esse aumento da secreção ácida ou uma menor proteção gástrica que se relaciona. O H. pylori é uma outra condição. O H. pylori é uma bactéria, né, que aí não tem relação com a acidez, é uma bactéria que nós adquirimos através de água, de alimento contaminado e que pode causar gastrite, pode causar úlcera e outras condições gástricas. Para quem já tinha um problema e também contraiu a H. pylori, essa bactéria, através da ingestão de algum alimento que não estava adequadamente, isso. piora mais ainda. Exatamente. A orientação, nesse caso, é de tratar o H. pylori. Tá? Ela tratou o H. pylori. No momento, ela tem gastrite, esofagite com H. pylori tratado. Então, o que acontece? O tratamento, Raimundo, está correto. O tratamento, às vezes, é preciso que seja até contínuo, porque os pacientes usam a medicação, seja o omeprazol ou o pantoprazol, ficam bem durante o tempo de uso do remédio, mas com a suspensão da medicação voltam a ter alguma sintomatologia. Então, existem pacientes que têm necessidade do uso contínuo do remédio. Tá. Agora, mesmo usando a medicação, a alimentação, hein, Jéssica? Nós ouvimos a segunda ouvinte, a Maria, que ela diz que sente um queimor, principalmente quando come alimentos ricos em gordura. Perfeito. Nós, normalmente, sempre comentamos que o tratamento, especialmente do refluxo, não é um tratamento somente medicamentoso. É um tratamento combinado. A necessidade da medicação e a necessidade também do ajuste do comportamento, da dieta. Então, chama atenção para os alimentos que sejam mais gordurosos, condimentados, apimentados, o café, né, as bebidas que têm gás. Um hábito que é muito comum e que nós também orientamos que não exista é comer e deitar, por exemplo. Né? Ou comer demais de uma vez só. Então, uma outra orientação é fracionar as refeições, procurar comer mais vezes em quantidade menor. Então, o tratamento dessas condições normalmente é um tratamento combinado. O remédio indicado e a mudança dos hábitos alimentares. É um pouco complicado, né? De complicado, mas não impossível. Veja bem, claro que tem aí a questão cultural. Estamos falando aqui de Salvador, Bahia, temos o hábito de comer o dendê, muita Perfeito. coisa com coco, pimenta, faz parte aí também da nossa culinária. E é importante que quem tem esse problema já tenha essa sensibilidade, que mantenha esse cuidado, né? Essa vigilância. Exatamente. E o fato também de comer bastante à noite é um outro hábito também. Você chega cansado do trabalho e come e dorme. Exatamente. Isso é uma Isso é bomba tão atômica. importante porque, às vezes, só esses ajustes fazem Sim. com que a pessoa consiga ficar sem o remédio. Pois é. E a ouvinte perguntava exatamente isso. Ela tem medo, porque não está vendo o resultado, não está tomando medicação, ela tem medo de um câncer. Seria uma causa para câncer? Veja bem, existe uma relação, eu diria assim, distante entre o refluxo e o câncer de esôfago. Há sim, mas é uma relação bem distante.
Se está distante do câncer, mas está próximo de outras doenças. Isso. O refluxo pode se tornar, sim, uma coisa séria com complicações. Perfeito. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui com o doutor Alain. Antes, Nice, lá do Barbalho, tem uma pergunta, e Lurdinha, lá de São Caetano. Oi? Fala com quem? Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Nice. Sua pergunta, Nice. Parabéns, Patrícia, pelo programa, é maravilhoso. Obrigada. A gente que agradece a vocês pela audiência. Olha só, eu tenho uma filha de 14 anos. Sim. Ela desde pequena já tem refluxo. Só que assim, agora ela está com um momento assim, de ansiedade, porque está estudando. Tanto no colégio para fazer também um cursinho do IFE. E aí, ela está indo para o colégio pela manhã, eu já levei ela ao médico. Ela está indo para o colégio pela manhã, sentindo como se a barriga estivesse cheia. Tá. E aí, ela merenda. Quando chega em casa, ela quer almoçar lá para as 2h30 da tarde. E aí, o médico pediu uma endoscopia. Só que na véspera da endoscopia, ela ficou, assim, ela começou a tossir. Como não pode, eu não sei se foi porque ela ficou nervosa ou não. E aí, ela pediu que deixasse para um outro dia. Depois agora ela vai deixar para as férias, minha irmã. Tá. Prejudica ou não? Eu estou gravando e eu gostaria de passar para ela, para que ela escute o que o senhor está orientando. Fica gravando aí, nós vamos ouvir a pergunta da Lurdinha e depois respondemos. E vamos aproveitar, já que ela está com essa ansiedade. Hoje o nosso tema também com a Edla Maiara é isso, viu? A TPV, a atenção pré-vestibular, que pode causar tudo isso. Lurdinha, bom dia, é um prazer falar com você. Bom dia, Patrícia. É um prazer falar com você também. Um abraço para a sua sogra Vilda, que é muito minha amiga. Obrigada. Assim, Patrícia, eu queria saber dele, minha neta está com uma tosse, tipo tosse alérgica. E o médico suspendeu de dar leite à noite. Eu queria saber dele se isso é correto. Ok, essa tosse, obrigada aí pela sua participação, essa tosse aparecendo também como sintoma de refluxo. Isso. Na verdade, a tosse aparece nas duas perguntas, né? Na de Nice e na de Lurdinha. Bom, tosse pode ser uma manifestação de refluxo. Na verdade, as manifestações mais comuns de refluxo são a azia, né? A subida do conteúdo ácido do estômago para dentro do esôfago, determinando a azia, e a regurgitação, parecendo golfo. Essas são as manifestações mais comuns. Mas, por exemplo, empachamento, que Nice comentou que a filha dela se sente empachada. Empachamento pode ser uma manifestação de refluxo. E outro vídeo também diz que fica parecendo que está grávida, o estômago aumenta, fica dilatado. Então, isso pode ser uma manifestação. E a tosse também uma manifestação, mas não comum. Né? As manifestações como tosse, pigarro, rouquidão, elas são consideradas como manifestações extraesofágicas. Ou seja, é a subida do ácido além do esôfago, já tentando aí agredir a via respiratória, que determina esse tipo de sintoma. Isso significa necessariamente que agravou o problema? Não necessariamente, não. Não existe uma relação assim dessas manifestações com gravidade, eu diria. Né? Então, se, por exemplo, ela não puder agora fazer a endoscopia, ela ajusta o tratamento medicamentoso, porque aí, nesse caso, em si, pensando que a tosse possa se relacionar com refluxo, o tratamento precisa ser ajustado, mas a endoscopia pode ser feita um pouco mais para frente, no momento oportuno. O que a ouvinte relata, o que ficou claro, talvez, na fala dela, é exatamente isso. Ela foi levar o médico por conta da tosse e lá ela descobre isso e ficou até surpresa, tosse relacionada à questão gástrica, muito e aí comum, o leite ela foi suspensa. Perfeito. É muito comum nós recebermos pacientes encaminhados de otorrinos por conta de que o paciente procura um otorrino achando que está com tosse, ou rouquidão, ou pigarro, e o otorrino faz um exame e determina que existem alguns achados que são compatíveis com refluxo e encaminham para o gastro. Eu imagino que o leite aí à noite seja também em função disso, restringir a dieta noturna para que o refluxo seja minimizado. Pois é, e leite, achocolatados, refrigerantes, tudo isso pode provocar. Então, se você está com uma tosse já há algum tempo, está com essa sensação, quem sabe? O problema necessariamente não está lá no otorrino, mas no gastro, o refluxo pode ter como consequência, sim, a tosse. E ela falou também da mudança de hábito, às vezes na rotina. Pessoas que estavam acostumadas a comer no horário certinho, mudou de emprego, está passando por uma situação de estresse. Perfeito, isso mesmo. Ela falou isso, é possível, né? Normalmente nós orientamos que as refeições devam ser feitas a cada 3 horas, né, num volume, numa quantidade menor, mas com essa frequência de 3 horas. Então, atenção, pais e mães que estão aí com filhos nesse momento de tensão para o vestibular, para as provas do Enem, é importante alimentar no horário certo, não passar do horário de comer, ficar até tarde e retardando esse horário da alimentação. Importante que você esteja bem, até para fazer com qualidade a sua prova e ser aprovado, que esse é o grande interesse. Tem a pergunta da Edna, lá do bairro de São Marcos. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Que Deus dê um bom dia para vocês todos. Eu queria perguntar para o médico, porque eu tenho uma meta de 10 anos.
Como eu não fico em casa, ela fica às vezes sozinha, aí eu estou achando que ela estava comendo muito salgadinho. E pela manhã ela levantava e estava sentindo muita dor no estômago. E aí eu proibi essa noite dela não comer salgadinho por um tempo. E se isso leva a um problema de estômago, esse salgadinho que a gente compra? Eu vou escutar pelo rádio. Muito obrigada. Obrigada, Edna. Joana, lá de Periperi, bom dia. Eu preciso ter uma informação também esse problema aí que eu estou aqui. Diga. Esse problema do estômago, eu preciso exame minha primeira vez, eu dei aquilo. Foi na segunda vez que eu dei aquilo. Tá muito ruim a sua participação, eu vi sua gastrite e o refluxo. Agora, o que você gostaria de saber efetivamente, Joana? Qual seria a sua pergunta? Eu queria saber, porque eu sinto uma água na garganta, sabe como é que suspendeu o remédio, mas eu dei o remédio, mas tinha uma água na garganta. Aí eu parei, o médico para poder suspender. Tá bom. Tinha uma quintrão na garganta. Não. Obrigada, então. Olha, primeiro deu refluxo, depois deu gastrite, ela quer saber qual é a indicação. Uma coisa está ligada à outra, né? Ou não necessariamente. Em relação à questão de Edna, do salgadinho da neta dela, na verdade, esses alimentos todos, gordurosos, condimentados, o salgadinho tem gordura, tem algum condimento, então certamente isso pode sim desencadear algum quadro mais irritativo à mucosa. E atenção também, às vezes adolescente, criança prefere algum tipo de alimento que é mais saboroso, Isso. claro, mas igualmente prejudicial à Exatamente. saúde. Então, substituir uma refeição por um lanche, uma coisa rápida, um salgadinho, uma merenda, Não é correto. não é correto. E a consequência vem depois. E exatamente o doutor Alain, que é o nosso convidado de hoje, falando isso. A gastrite, o refluxo, geralmente é uma doença porque tem como causa os hábitos alimentares e a rotina de vida, né, doutor Alain? Essas doenças têm como causa a acidez. E a acidez vem exatamente disso aí. Uma condição de estresse, uma alimentação inadequada, tudo isso gera um aumento da produção ácida gástrica e que gera a irritação tanto na mucosa do estômago quanto também sobe e pode ferir o esôfago. A pergunta de Roberta, que está lá em Madre de Deus. Oi, Roberta, sua pergunta, bom dia. Bom dia. Eu quero saber que já tenho quase um ano fazendo tratamento com omeprazol, pantaprazol. Agora o médico já me tirou. Estou tomando dopetamina, e caso acidez, chega a estar passando minha garganta, fica toda vermelha, fica toda transformada, assim, fica carocinho, a língua fica assim, fica azeda. Isso tem a ver com refluxo? Eu já estou com medo porque tem alguma coisa ruim na garganta. Tá bom. Bem, Roberta, isso tem que ser avaliado direitinho. Há casos realmente de refluxo que os sintomas são acidez, inclusive altas e tudo, mas tem que ser avaliado melhor. O que eu posso te dizer é que pode ser e que muitas vezes os pacientes têm mesmo necessidade de uso até de forma contínua da medicação. Então você, por exemplo, já vem usando há um ano. Nós vemos casos, por exemplo, que se usa durante esse tempo, está tudo bem, mas se você suspende o remédio, você volta a ter sintoma. Agora, uma coisa importante, desculpa, doutor Alain, com relação a esse uso do remédio, tem que usar da forma correta. Isso. Tem que ser antes da alimentação. Isso, normalmente, um pouco de... Já se muda um pouco isso hoje, Isso mas mesmo. em linhas gerais, a orientação é que realmente seja uma medicação para ser usada em jejum. Então, 20 minutos, meia hora antes do café da manhã. E naqueles pacientes que têm indicação de uma dose dobrada de manhã e à noite, que use a segunda dose antes do jantar. Então, de manhã em jejum e de noite antes do jantar. E, claro, manter sempre aí o controle também da dieta em paralelo nesse tratamento, que é Perfeito. importantíssimo. Exatamente. Voltamos a falar da questão da criança, né? Dissemos que, inicialmente, ainda bebezinho, a criança vai ter o refluxo por conta do anel, né? Isso. Que ainda não atingiu a maturidade, a rigidez Perfeito, necessária. exatamente isso. Isso vai evoluir? Bom, na criança esse refluxo, né, ele é considerado fisiológico, ou seja, é normal que a criança tenha o refluxo em função da imaturidade do anel. A partir do momento em que o anel ganha força, o refluxo vai passar, né, deixa de ter. O fato de a mãe introduzir muito cedo uma alimentação industrializada, o leite, tira o peito, às vezes a criança até com 5 dias de nascida já está tomando leite artificial. O refluxo pode chegar também aí? Não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí realmente a questão é funcional, é o anel mesmo ainda imaturo, vamos dizer assim. Agora, nos pacientes que, por exemplo, tem uma hérnia de hiato, né, em que existe um paciente adulto que tem uma hipotonia do anel, determinando uma hérnia de hiato, que a hérnia de hiato é exatamente isso, é um anel flácido, né, e aí o estômago que está abaixo do anel encontra o espaço e ele sobe
para dentro do esôfago. Então, essa projeção do estômago para dentro do esôfago é a hérnia de hiato. Nos pacientes que realmente têm hérnia de hiato, isso já não é mais fisiológico, né? Isso é uma condição patológica e não existe uma correção, exceto cirúrgica, para a hérnia. Sônia, lá do bairro do Bonfim, tem uma pergunta a fazer ao Saúde no Ar. Olá, Sônia. Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Sim. Acontece o seguinte, eu tenho um problema no estômago, que quando eu como, fica aquele bolo, não desce a alimentação. Eu tenho que ficar comendo bem devagar para poder descer. Eu queria saber se isso é refluxo. Eu também tenho uma hérnia de hiato de 3 centímetros, se é grande, se opera. E a outra pergunta também, eu não sei se ele vai me responder, é sobre hepatite C, porque ele é patologista, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Eu tive hepatite C em 2007, já foi negativada, porque fiz os exames, tudo, deu tudo já negativado, esse tratamento foi perferona. E se volta a hepatite, e quais os exames eu tenho que fazer para ser tratada, para ver se está tudo ok? Obrigada. Então, Sônia estava bem atenta aí, realmente. Gastroenterologista, Isso. ele aproveita e faz uma pergunta para cuidar melhor da saúde. Obrigada. Vamos lá, começando então pela sensação do empachamento. Pode sim, Sônia, a sensação do empachamento está relacionada ao refluxo. Não é das mais comuns, mas existe sim uma relação da doença do refluxo com sensação de empachamento. Às vezes nós temos que, além da medicação antiácida, associar um outro remédio, que é um procinético, que aumenta aí a peristalse, aumenta o movimento do esôfago, do estômago e te reduz essa sensação de plenitude. Então, pode sim e existe tratamento para isso. Esse bolo que ela fala, que ela refere, que essa dificuldade, esse empachamento... Veja bem, aí tem que se definir bem, porque uma coisa é empachamento, outra coisa é você ter dificuldade de engolir. Né? E a dificuldade de engolir, às vezes, pode ser determinada por um outro fator que não seja refluxo. Né? Então, se não há uma endoscopia recentemente realizada, é interessante, inclusive, que o exame seja feito para afastar alguma outra coisa que faça aí uma confusão em relação ao diagnóstico. A hérnia de hiato, ela falou que tem, falou do tamanho... Uma hérnia de hiato de 3 centímetros não é uma hérnia de hiato grande, é uma hérnia limite, e não é por isso que existe uma indicação de cirurgia. Né? A indicação cirúrgica está muito mais na dependência de se você melhora ou não com o tratamento clínico. Então, não é simplesmente pelo tamanho da hérnia que se define a indicação da cirurgia. Rapidamente, respeito ao ouvinte sobre hepatite, já que não é o nosso tema. Bom, em relação à hepatite, se você nos informa que foi tratada em 2007 e que você tem, na verdade, já exames negativos, nós estamos em 2014, são 7 anos, então dificilmente você vai ter uma recidiva dessa infecção viral. Né? Ela pode acontecer, obviamente, mas a partir do momento em que o tempo vai se afastando do seu tratamento e o vírus continua negativo, a tendência é que você não volte mais a positivar o vírus. E o exame você deve fazer agora, já nessa fase, anualmente. Rapidamente um bate-bola antes da pergunta da Clésia, que está lá em Madre Deus. Afta e refluxo, qual a relação? Bom, existe alguma relação de afta com hiperacidez também. Então, se a gente tem refluxo e o conteúdo ácido sobe muito, né, pode existir uma certa relação com afta. Mulher grávida pode ter mais azia, mais refluxo? Normalmente sim, porque o próprio volume uterino comprime os outros órgãos abdominais, o estômago fica menor por conta da compressão do esôfago e reflui sim mais. Vamos até Madre de Deus. Clésia, bom dia, sua pergunta. Oi, Clésia. Caiu a ligação da Clésia, parece que ela pode voltar a ligar e participar com a gente aqui, fazendo a pergunta, ou mandando também a pergunta pelo e-mail produção@portalsaudenoar.com.br é o nosso telefone para a sua participação. É possível evitar a doença, refluxo, doenças gástricas em geral? Qual a prevenção? Bom, se nós considerarmos que a doença decorre do aumento da acidez e que a acidez pode estar relacionada, além de fatores da própria pessoa, com fatores também externos, né, especialmente alimentares, a forma de evitar é corrigindo os maus hábitos aí, alimentares. Então, existe sim essa forma. Eulina, lá do bairro do Cabula, bom dia. Bom dia, meu jovem. Sua Tudo bem? pergunta, meu Obrigado bem. por esse presente que vocês estão dando desse programa, que é muito bom, que a gente fica outras coisas. Obrigada. Só baixa um pouquinho o volume do teu rádio, tá bem? Obrigada. Eu queria perguntar ao doutor Arlan, é o seguinte, agora mais ou menos 4 meses atrás, eu fiz os exames, porque eu estava sentindo assim uma azia, né? Aí eu fui no médico otorrino
Eulina, olha, estamos tendo microfonia aqui, uma questão técnica, eu preciso que você realmente baixe um pouquinho o volume do teu rádio. Vamos ouvir a Nalva, que tem Camaçari, depois voltamos para a Eulina e aguardamos a pergunta da Clésia, caso ela volte a ligar. Nalva, bom dia. Bom dia. Sim, sua pergunta, meu bem. Eu tenho um filho que ele está com 9 anos. Ele é gordinho. E volta e meia ele está falando que está sentindo assim, sente aquele líquido azedo, como que quer vomitar, e aí depois volta. Sempre ele está. Ainda não levei ele no pediatra, vou levar ainda. Mas eu queria só ouvir uma palavra do médico. Obrigada. Bom Ele dia. está acima do peso, é criança e tem essa sensação aí de queimou, de algo que vem e volta. Sim, se ele tem essa sensação de que tem algo azedo que vem e volta, seguramente ele tem refluxo. Na verdade, o diagnóstico de refluxo é um diagnóstico clínico. A gente não precisa de exame nenhum para determinar que o paciente está refluindo. Então, se ele tem relato de determinado sintoma em uma determinada frequência, por exemplo, o paciente que sente que sobe mais do que 3 vezes por semana, ele tem um diagnóstico de refluxo. Eu posso vir a fazer uma endoscopia, por exemplo, para confirmar se ele tem esofagite, mas o diagnóstico é clínico. Então, essa criança sim tem refluxo. Ok, mas a última pergunta do nosso programa de hoje, Eulina. Pois não, bom dia. Sua pergunta, meu bem. Eu queria saber o seguinte, é porque às vezes de repente, eu fico me engasgando, até quando eu vou engolir muitas vezes, ou de repente mesmo, sabe? Às vezes eu vou tossir também, me engasgo, sem estar comendo nada. Tá. Então eu fui no otorrino e ele olhou, fez um diagnóstico, ele passou um medicamento para mim, e também eu sinto um pouco de acidez, mas muito pouco, né? Tá bom. Obrigada, então, pela sua pergunta. Eu vou já colocar a pergunta da Clésia. Ela pergunta com relação a rotos. A filha dela rota muito, quer saber se isso tem alguma relação com o problema arroto alto, né? Não existe nenhuma relação de arroto com doença. Não. É uma condição fisiológica, É algo que tem que ser investigado, né? Mas doença, patologia por arroto, não. E da nossa ouvinte que falou dessa questão aí que ela coloca, Do engasgo, né? Do engasgo. né? Veja bem, engasgo, se a senhora já esteve no otorrino, eu acho que vale a pena também procurar um gastro, porque engasgo pode ser tanto da esfera do otorrino quanto da esfera do gastro. Tem algumas condições que podem se relacionar, inclusive refluxo, mas tem que se abrir aí o leque dos diagnósticos. Ok, a gente quer agradecer muitíssimo, já convidado para voltar aqui a falar sobre esses problemas gástricos aqui no nosso programa de hoje. Doutor Alain, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, foi um prazer, tuas ordens. Finalizando já o nosso programa, dando uma dica para você que quer também se tratar. Aqui em Salvador tem outros centros especializados. O doutor Alain, que é da cardiopulmonar, mas também atende em outros consultórios. Você pode buscar depois o contato através da nossa produção. Mas lá vamos ouvir a Adriana Queiroz, que é diretora da Gastrovilas e fala também do serviço que é oferecido por lá. Saúde na sua cidade. Bom dia, sou a doutora Adriana de Queiroz Borges, médica gastroenterologista com título de especialista pela FBG, Federação Brasileira de Endoscopia Digestiva, e membro titular da SOBED, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Atuo na Gastrovilas, que fica em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, com acesso pela Avenida Luiz Tarquínio Pontes e dentro do complexo do Vilas Trade Center, é o 4º bloco. Nós oferecemos serviços em gastroenterologia, consulta em gastroenterologia, em gastrohepatologia, consultas em clínica médicas e nutrição. E oferecemos o serviço de endoscopia digestiva. Se você tem um incômodo no abdômen, seja um queimor, cólica, gases, se você tem queimor atrás do peito, falta de ar, queimor na garganta, pode ser que você esteja com um problema gastrointestinal. Eu recebo muitos pacientes encaminhados dos otorrinolaringologistas, que as pessoas sentem queimor na garganta, sentem tosse e vão para o otorrino. Às vezes também tem crise de rinite, de sinusite, na verdade é um refluxo gástrico-esofágico. Não é preciso que você tenha todos esses sintomas. Você pode ter só algum desses sintomas ou, às vezes, até uma rachadura no canto dos lábios. Isso pode ser refluxo. Então, é bom se você procure um especialista em gastroenterologia. Como diagnosticar? O quadro clínico já é um indicativo da doença. Nós podemos confirmar, inclusive, se há lesões no esôfago através de um exame de endoscopia digestiva alta, que é um exame, hoje em dia, simples. Você vai tomar uma sedação, vai ou relaxar ou dormir, não é necessário que relaxe, que durma, mas se você é muito ansioso, você dorme durante o exame é rápido e você vai ter um diagnóstico se além do refluxo você está também com esofagite. Ou vamos ver também se está com uma gastrite e podemos pesquisar o H. pylori, que é a bactéria que pode causar gastrite, úlcera e câncer de estômago, entre outros problemas. Para ter acesso, basta você ligar para marcar a consulta. Geralmente as consultas são marcadas com extrema rapidez.
Pois é, então você que quer cuidar do seu problema de saúde, hoje tratamos especificamente sobre as doenças relacionadas ao aparelho gástrico. Entre em contato com a gente, manda sua pergunta e participe do Saúde no Ar, que fica por aqui. Amanhã voltamos com muito mais informação. Obrigado a toda a equipe, a você que participou com a gente hoje. Se é saúde, Saúde no Ar. Voltamos amanhã. Bom dia. Saúde no Ar. Informação na dose certa.